Chegamos aqui para mais um Morada Talk, 6º episódio, hein? Quem diria? E olha, eu prometi para vocês na semana passada que ia trazer entrevista com essa fera aqui, ó. Sei porquê, lembrei da Janis Joplin agora, que é outra fera maravilhosa. Essa aqui é a Lígia Reis, pessoal. Muito boa a entrevista com ela, você vai acompanhar aí. Tem dica pra você que tá procurando emprego e quer se manter também na sua função, porque não tá mole pra ninguém, tá? E no final desse programa a gente ainda vai ter, ó, outra face aqui com mais um número musical maravilhoso pra vocês. Olha os caras aí, ó, preparando tudo e... tá muito bom, Morada Talk. Vai lá, rapidinho, meia horinha só. Ela tá no ramo de gestão de pessoas há mais de 20 anos. Tem experiência em gerir equipes com mais de 2.000 pessoas, pessoal. A mulher já trabalhou no Instituto Beleza Natural, já trabalhou na Líder, foi gerente executiva, gerente comercial. Com vocês aqui, o talento, o charme e a beleza de Lígia Reis, essa mulher competente aqui, ó. Hoje ela trabalha como... Na Nalim, isso. Na Nalim, né? Como gerente de recursos humanos, isso aí. Em primeiro lugar, muito obrigado pela charmosa, pela beleza, né? Sempre morou em Jacarepaguá? Essa é a tua... Sempre. Eu moro lá há mais de 30 anos. Não, o pessoal não é mole, não. Pegou um profissional experiente. E lidar com muita gente difícil, Lígia? É sempre muito complicado, né? Independente das relações profissionais, né? Acho que lidar com gente, seja no ambiente familiar, né, na sociedade de forma geral, é sempre um desafio muito grande. A nossa intenção é estar classificando um pouquinho, entendendo um pouquinho essa questão mesmo das gerações. Porque tem nomenclaturas aí que deixam todo mundo confuso hoje, né? Me ajuda aí, Lígia, por favor. O que é geração? Baby Boomers, geração X, geração Z e geração Alpha, isso que tanto tem falado aí que a gente fica às vezes dando aquela viajada. Bem, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho, é uma conversa, assim, eu não sou uma expert no assunto, mas eu espero que um pouquinho do conhecimento que eu tenho em relação a isso possa contribuir aí para a galera que está ouvindo a gente, né, e assistindo a gente. Na verdade, a definição, né, de geração, ela não é uma coisa tão antiga assim. Num passado bem remoto, aí antes das guerras, né, das grandes guerras mundiais, a gente classificava as pessoas como jovens, crianças e idosos. Sim. E aí, depois da Primeira Guerra Mundial, a gente teve um vale aí, né, de natalidade. O mundo, de forma geral, muito assustado com a questão das guerras. Foram muito poucas crianças que nasceram nesse período. E aí veio a Segunda Guerra Mundial e logo após a Segunda Guerra Mundial, os soldados animados voltaram para cá, para as casas e para as famílias. E aí teve um crescimento muito grande de natalidade de forma geral, no mundo como um todo, principalmente na Europa. Então foi quando começaram a classificar as gerações e veio a geração Baby Boomers, que é nada mais, nada menos do que a explosão de bebês, né? Achei que tinha alguma coisa a ver com a bomba de Hiroshima. É quase uma bomba, né? Falando assim, mas foi uma explosão. A galera voltou da Segunda Guerra disposta a fazer filho. Animadíssimos, entendeu? E aí, assim, todo mundo muito otimista. Então veio essa primeira geração, que é a Baby Boomers, que são os nascidos entre 1950, 1962, até 1962. Meu papai e minha mamãe, né? Exatamente isso. E aí, daí por diante, né, começou-se então a classificar as gerações. E aí os pais, os Baby Boomers, cresceram, né, constituíram famílias, e vieram os filhos do Baby Boomers, que são classificados como geração X. Por que geração X? Ninguém sabe. Pelo menos assim, eu não conheço nenhum historiador que tenha X-Men, gente, dito por que geração X. Mas veio a geração X, né? É uma geração aí bem diferente da Baby Boomers. A Baby Boomers extremamente otimista, grandes empreendedores, filhos de militares, apesar de otimismo, né, do grau de rebeldia, e bastante espírito de empreendedor, né, de empreendedorismo, eles vinham de famílias com uma hierarquia bastante vertical. Então, assim, é o pai, que é o dono da casa, é o chefe da família, a quem todo mundo deve obediência. Baby Boomers, né? Exatamente. Então, assim, eles vieram, né, com essas influências. Uhum. E aí veio a geração X, que faz um pouco de quebra de paradigma em relação a isso.
né? E aí ela começa a dizer que não vai criar os filhos como ela foi criada, né? Então, parece que é aí que começa a dar aí problema, porque o metiolate, né, já começa a não arder, né? Aí é que começa o problema, né? Imagina só, os baby boomers, inclusive até a própria geração X, eles tinham 2 presentes por ano, né? Era no aniversário e no Natal. E isso se merecesse, porque tinha que passar de ano. Se não passasse de ano, não tinha presente. A geração X, ela é uma geração nascida mais ou menos até 1970, por aí. Né? Então, essa geração 1970... 1900 até 1980 ainda era um pouco classificado geração X. A diferença, né, de espaço entre uma geração e outra, na época eles classificavam mais ou menos em torno de 25 anos. Então, a cada 25 anos entendia-se que as pessoas cresciam, se tornavam, né, adultos, casavam, constituíam suas famílias e então vinha uma próxima geração. Mas aí depois de 1980, quando começou assim a invasão da tecnologia, aí o espaço de tempo começou a estreitar um pouquinho. E uma coisa interessante em relação à geração X, que sou eu, né? Eu sou a geração X. Foi assim, de uma forma impressionante, foi a geração que viu mais transformação no mundo. Sim. Né? Porque foi a geração que na época tinha uma TV. E aí veio passando por tudo, né? Por uma avalanche aí de transformação. A gente percebe também, Lígia, que na nossa geração a X, que eu me enquadro na X também, houve essa coisa de os pais mais rígidos e a gente querer, de repente, dosar um pouquinho mais a quantidade de rigidez, mas houve também uma busca maior por conforto, por comodidade, por você conseguir status e tal. Você acha que isso aí também gerou um estilo de vida egoísta para a próxima geração, que começou a ficar revoltada, começou a ficar mais depressiva? A geração X, ela foi uma geração, ainda é uma geração, ela é voltada para segurança. Isso. Então, qual é o modelo mental da geração X? É trabalhar numa empresa, de preferência até que a morte os separe, né? São relações longas, porque isso dá segurança. É ter uma casa, é ter um carro, é ter estabilidade. Isso. Então, a busca por estabilidade fez com que a geração X ela ficasse ausente. Isso passou a ser mais importante do que estar com a família, do que estar com seus filhos. Você traduziu exatamente o que eu queria falar. Exatamente isso. Então, isso fez com que a geração X compensasse de alguma forma essa ausência. E aí era o chegar em casa todos os dias com uma lembrancinha, com docinho, presente, com chocolate, consumo, com muitos presentes para compensar essa ausência, entendeu? E foi também uma geração onde a mulher começou a se libertar para o mercado de trabalho, né? Então já não se vê aquela mãe lá que está o tempo todo com os filhos, já se vê a mãe que está independente no mercado de trabalho, conquistando o seu lugar, conquistando a sua posição. E essas mães hoje, né, super conceituadas, esses pais ausentes aí, deixando os filhos na mão dos avós, né, não estão gerando esse resultado aí, que os problemas sociais que a gente vê hoje, depressão e as tristezas que a gente vê na próxima geração. Você acha que é isso, essa libertação do mercado? Sei que você não é socióloga, mas é um assunto que vale a gente ter uma reflexão. Olha só, eu vejo isso tudo de uma forma um pouco diferente, tá? Às vezes a gente rotula um pouco, né? E eu acho que essa pressão na geração Y, né? Ela não é uma pressão tão justa assim. Bom falar sobre isso, tô doido pra ouvir. Porque, eu vou dar a minha opinião, até fica bem claro aí que eu não sou nenhuma, como você falou, não sou uma socióloga, pode ser que eu esteja errada, mas é o meu ponto de vista, com base naquilo que eu leio e naquilo que eu pesquiso e o que eu vivo. Pessoas, né? Exatamente. Então, eu vejo que a tecnologia, ela tem uma influência muito grande nessa transformação comportamental, tá? Eu acho que a questão da ausência, cada geração, ela teve lá as suas frustrações,
né? E souberam lidar muito bem com tudo isso. Os baby boomers, por exemplo, eles foram sonhadores e chegaram na sua velhice sem realizar 90% do que eles sonharam, entendeu? Verdade. Então assim, compensaram nos filhos. Exatamente. Então, assim, a geração X, ela também teve a frustração, porque ela chega numa certa idade e ela começa a refletir se valeu a pena abrir mão de tanta coisa por segurança. Né? Então, assim, cada geração tem os seus conflitos internos. Assim como a geração Y, a Z e a Alfa, quando chegar, vai ter também. Então, eu acho que a grande mudança, né, e as grandes barreiras que existem, né, hoje entre as gerações, elas são impactadas pela globalização, pela tecnologia, pela internet. Então, hoje, nós vivemos num mesmo ambiente com 4 gerações ao mesmo tempo. E são gerações completamente diferentes, os valores mudaram. Sim. Entendeu? Nós, tanto Baby Boomers quanto a própria geração X, são as gerações que queriam mudar o mundo, né? Da geração Y em diante, eles não querem mudar o mundo, eles querem melhorar o mundo. Então, muda muito o ponto de vista. Então, assim, é muito natural você olhar assim, ou um pai baby boomers, ou a mãe, ou os pais geração X, eles têm um filho da geração Y que arruma um emprego e eles ficam felizes. Nossa, graças a Deus, meu filho arrumou um emprego. Aí ele trabalha 3 meses, sai do emprego e vai fazer uma viagem. É, comum. Aí ele volta, arruma um outro emprego, trabalha mais 6 meses, conhece minha menina, se apaixona por ela, eles largam o emprego juntos e vão para a Europa. Aí aprende a falar inglês. Volta para o Brasil falando inglês, arruma um trabalho numa multinacional, entendeu? Então, assim, os valores são muito, muito, muito diferentes. E isso faz com que a gente julgue, né? Isso, para mim, é um problema, porque a gente acaba causando um afastamento entre as gerações. Então, assim, a geração Y em diante, que a geração Z já está no mercado também, né? Já entrou no mercado de trabalho também. Eles são rápidos, né? Eles têm a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É tudo muito na mão. Eles não precisam estudar profundamente sobre assunto nenhum. Aí vem a superficialidade, né? E isso é um choque, porque para as gerações antigas isso é um absurdo. A gente não se aprofundar, a gente não fazer imersão. Então, assim, as gerações mais novas, eles não se preocupam com o emprego, com o trabalho, com a segurança. Eles querem alguma coisa que agregue valor para eles e que eles possam conciliar a vida profissional com a vida pessoal também. Então, hoje a gente vê aí, principalmente motivado pela pandemia, aqui no Brasil, né, porque isso lá fora já acontece há muito tempo já, mas hoje a gente começa a ver uma correria assim, desenfreada pelo home office, pelo trabalho remoto, porque o jovem ele está vendo nesse modelo de contrato, né, uma forma dele conciliar aquilo que ele entende que é o melhor para ele. Sim. A Z é aquela fase de 2000 que a música já começa a ficar mais sentimental, o rock se torna emo, e os adolescentes já começam a gostar daquela coisa de se pintar de preto e de ficar mais introspectivo. Isso aí é da geração Z? Exatamente. Ela é uma... Na verdade, assim, né? Eu penso que o jovem, independente das gerações, ele tem esse momento. Ele tem esse momento de rebeldia, ele tem esse momento de quebrar paradigmas. Então, todas as gerações, elas passaram pela juventude com os seus comportamentos de rebeldia. Então, isso, para mim, tem a ver muito mais com a fase. Por mais vida. Que cada geração tenha se mostrado, né? A Baby Boomers eram os hippies. Sim. Né? Então, cada geração, ela mostrou a sua rebeldia de alguma forma. Uhum. Então, a geração Z, ela faz a mesma coisa, né? A geração Z, ela é a geração que está convivendo mais com todas as gerações e ela está menos compreendida de todas. Então, ela é mais voltada para a consciência. Ela é mais voltada para o consumo consciente. Ela é mais voltada para aquilo que tem valor, aquilo que não vai prejudicar o planeta, por incrível que pareça. Essa geração é a geração que vai transformar o mundo, por mais que a gente não compreenda ou não aceite isso. Novas tecnologias de consumo, né? Exatamente. Então, assim, essa geração, ela
seguida depois da alfa, eles com certeza eles vão virar o mundo pelo avesso. Então, olha que interessante, né? A gente tem a concepção da família, né? Não que isso vai deixar de existir, jamais, mas eu acho que só muda o modelo que a gente entende e enxerga como certo e o correto. Então, a gente tem a concepção da família, da esposa, né? Do marido, do casamento, dos filhos. E aí as gerações começam a mudar. As gerações, elas não querem mais casar, eles namoram, já estão morando junto. A grande maioria é assim, né? Os relacionamentos, eles estão pautados no sentimento. Olha a diferença. Sim. Né? O nosso modelo mental não era esse. Às vezes, quantas pessoas levaram um relacionamento a vida inteira sem fazer mais sentido nenhum? Essa geração não vai submeter a isso. E a estabilidade, né, financeira. Essa geração não vai submeter. Eu acho que assim, o grande desafio dessa geração é realmente eles conseguirem administrar a ansiedade. Sim. Né? É a ansiedade, e para mim o ponto mais delicado da geração Z em diante, né? Y menos, a Z muito mais, eles não sabem lidar com frustração. Eles não sabem administrar as frustrações. Porque eles estão tão acostumados a tudo na palma da mão que eles querem tudo para ontem, eles não conseguem esperar, né? Eles pulam etapas porque para eles aquilo não tem valor. Então eles arriscam muito mais e também erram muito mais. Eles acertam, mas eles erram muito mais. E nós, como pais, devemos ter que lidar com isso o tempo todo, e o tempo todo ter que ficar ali segurando, descascando o abacaxi, né? Mas, Lígia, eu tô encantado aqui com você falando, porque você tem experiência com gente. Você tá lidando, tá vendo isso, tá estudando isso, tá ruminando isso, tá vendo isso no mercado de trabalho. Como é que é no mercado de trabalho esse conflito de gerações? Então, né? A geração X e a geração Baby Boomers, ela vê os filhos dela, os sobrinhos, entrarem nas empresas que eles estão trabalhando para tirar o sossego de todo mundo, né? Quando eu tô falando do parente, não necessariamente o parente, mas aquilo que ele vê em casa através dos filhos, dos sobrinhos, é o que ele vê num profissional jovem que está entrando nas empresas. Por outro lado, o profissional que está entrando no mercado, que é o jovem que está acostumado a um mundo virtual e ele vai para o mundo real, né? Então, olha, imagina o conflito que acontece. Então, os comportamentos, eles são muito diferentes. E é do ser humano. Um julga o outro pelo ângulo que ele vê as coisas, né? Então, assim, para um chefe, que é um X, né? Na maioria das vezes, quem é o chefe é a geração X, né? Então, para uma pessoa da geração X, que é o chefe, ver o funcionário dele, que para ele a hierarquia tá forte na cabeça dele, né? Ele tá lá ainda com o conceito de hierarquia. É isso aí. E aí Capitão, ele vê sargento, tenente, o jovem entrar, passar por ele, cumprimentar o presidente da empresa, de repente encontrar num café, falar alguma coisa de trabalho do dia a dia. Ele vê o jovem sentado no computador com um fone de ouvido, ouvindo uma música. Ele dá um alt tab ali, entra no Instagram, entra no Facebook e volta para a tela do sistema, né? A minha geração é a geração do e-mail. Então, a gente usa e-mail para tudo. E o jovem, ele pode ter certeza absoluta, ele vai descartar o e-mail. É o Zap, no máximo. Ele vai descartar o e-mail, por quê? Porque o e-mail não é o agora. Eu vou mandar um e-mail para você vai ler quando você puder, quando você abrir o e-mail. Sim. Então, assim, na cabeça do jovem, ele olha e fala assim, gente... Não faz sentido usar mais isso. Não faz sentido, é muito mais demorado isso. Entendeu? É muito mais prático se eu usar por aqui. Mas aí tem um problema de comunicação virtual também, porque a gente aqui se comunicando presencialmente, a gente vê as expressões, a gente tá ali e analisa muita coisa nas entrelinhas da frase, né? E agora, nesse meio de comunicação aí de home office ali, que é texto, emoji. Olha, eu vou te confessar uma coisa. Eu adoro me comunicar com isso, desse jeito. Muito mais adoro. Prático. Sabe o que eu acho? Eu acho que é um quebra-gelo. Porque, assim, pra minha geração, como a gente estava mais acostumado a se comunicar presencialmente, de repente você usar só a comunicação escrita, ela depende muito de como o outro tá. Né, o outro, ele tá longe de você, então você não sabe qual o momento, usar, qual né? o filtro, qual
como é que ele tá, o estado de espírito dele para receber aquela informação, entendeu? Então, quando ele lê uma informação limpa, só com as palavras, ele pode ter milhões de interpretação. Foi como eu falei, a língua portuguesa é uma língua, Sim. né, complicadíssima. Você não tem uma palavra para falar um monte de coisa. É uma palavra e ponto, né? Uhum. Então, quando você não tem nada além daquilo ali para substituir o olhar, o gesto, essa comunicação ela pode sair torta. Pode gerar ruído, pode gerar... Então, quando você usa os emojis, né? Quando você usa as carinhas, você quebra. E o que precisa ter esse tipo de profissional para poder ser bem sucedido ali na equipe, apresentar bons resultados? E o que tem um profissional também que não está atendendo as expectativas? Olha, eu acho assim que muito importante para um ambiente de trabalho é você trabalhar com gente que primeiro tem iniciativa. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas tenham iniciativa, que elas queiram melhorar, né? Eu acho que não é legal você trabalhar com pessoas que não questionam o status quo, entendeu? Eu acho que o mundo é uma eterna transformação. Então, eu acho que as pessoas elas têm que sempre olhar para aquilo que elas fazem todos os dias e pensar se não existem formas melhores, mais rápidas e mais produtivas de fazer aquilo ali. Uhum. Então, isso para mim é importante demais. E eu vejo assim, as pessoas têm que ser otimistas. Então, eu acho que o grande segredo que é muito difícil para todas as gerações é praticar a empatia, cara. Eu acho que se você fizer empatia e tentar olhar as situações pelo olhar do outro, eu acho que tudo fica muito mais fácil. O problema é que a gente sempre quer impor a nossa visão de mundo. A nossa visão de mundo, exatamente. Entendi. Lígia, eu tô muito satisfeito de ouvir você. E não é uma visão teórica, é uma visão prática, funcional, né, e aplicável. Então, só tenho a agradecer a sua colaboração aqui no Morada Talk. Espero que você tenha conseguido extrair dessa mulher aí, dessa experiência, muita coisa boa para você vencer no mercado de trabalho. Porque não tá fácil não, né, Lígia? Não tá fácil não. Não está fácil. Tá complicado. E assim, né, a pandemia, que é uma coisa que a gente não pensou viver, ela realmente tá empurrando a gente para se transformar ainda mais rápido, entendeu? Se transformar e se adaptar. Então, vamos nos adaptar, vamos acompanhar as evoluções tecnológicas, mas vamos ser empáticos, vamos conseguir aí compreender mais o lado do outro, o sacrifício que o outro está fazendo, e aí a gente consegue se destacar cada vez mais também, né? Exatamente. E acho que assim, a minha palavra vamos ter tolerância com todas as gerações. Isso. Elas são todas diferentes e misturadas, elas fazem toda a diferença para o mundo. E essa é a forma que a gente tem de trazer esse assunto, né, de maneira prática, não teórica, né, com uma mulher que tem experiência com muita gente, lidar com muita gente, ingerir e tem sucesso nisso. Muito obrigado, Lígia, por você ter aceitado o nosso convite. Nossa, eu que agradeço, assim, fiquei lisonjeada. Eu peço aí desculpa, né, a todos, como você falou, não tem teoria, basicamente é a minha vivência, a minha experiência, então todos ficam à vontade para discordar, fazer qualquer tipo de crítica, a crítica sempre é muito bem-vinda, mas eu procurei falar um pouco mesmo da minha experiência, falei de coração e aquilo que eu acredito, né. Então, eu estou muito feliz mesmo de ter participado, superou as minhas expectativas, foi muito bom o papo, ótimo, gostei muito do papo. Amamos também, tenho certeza, e eu tenho certeza que você também amou. E agora a gente vai se despedindo de você, obrigado por ter ficado com a gente, e vamos de música, porque essa vida aí sem música não tem graça nenhuma. Vamos lá, outra face, solta o som da Geração X. Ojeriza. Os que estão em casa, gosto muito, hein?
com o sol que queima a praça. Bom dia, boa tarde, good night, quero dar um tapa de tupete, cara. Vi Nova York internada e o meu amor não deu em nada. Minhas sobrancelhas eriçadas, e a essa altura do fato nem fumaça, tem cano de descarga. Até bem cedo esperei pelo telefonema, tapando com peneira o sol que vai nascendo. Não vou tomar café, nem escovar os dentes. Eu vou de aguardente com o sol que queima